Olá, então vamos falar um pouquinho sobre classificação periódica, a famosa tabela periódica dos elementos químicos, que é sempre um terror para todo mundo. De onde é que vem esse terror? Esse terror vem lá do primeiro vídeo que você tem de atomística. Tá? Como é que funciona isso aí? Você tem uma educação chamada clássica. Né? Essa educação é bastante ingênua. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Vocês eram crianças pequenas, lá no fundamental, né? E começaram a ensinar ciências para vocês. Bom, se vocês olharem os livrinhos de vocês de quando eram criança, eles são assim: o solo, o ar, a energia e a água. São os 4 elementos de Empédocles, tá? Só que com uma roupagem mais bonitinha. Mas a energia é o fogo, a água é a água, o solo é terra, né? E o ar é ar. Então, apesar de darem para vocês um viés de ecologia, revestirem de ciência mais moderna, vocês vão ter uma visão elementar, estreita, 4 elementos, tá? O que acontece? Quando vocês chegam lá no 8º ano, chega um professor e diz: bom dia, bem-vindos ao inferno, isso é a tabela periódica, tem mais de 100 elementos aí, ralem-se. E aí o que acontece? Vocês estão despreparados emocionalmente para lidar com isso. Tabela periódica vira uma tragédia, né, para os estudantes. Vamos tentar deixar isso aí menos ruim. Vamos começar a usar a tabela como amiga, como aliada, tá? Então você não tem que decorar uma tabela, você tem que entender como ela funciona. Ela é uma espécie de dicionário de resumo de elementos, tá? Nos materiais didáticos tem sempre vários aspectos históricos. Eu falei um pouquinho agora dessa questão de Empédocles, né? Um cara chamado Berzelius, né, que a gente já comentou lá na atomística, esse cara descobriu diversos elementos. Cai a história lá dos 4 elementos do Empédocles e nós temos aí dezenas de elementos. Bom, quando você tem dezenas de alguma coisa em qualquer área da ciência, surge uma necessidade de organizar essas coisas. E daí nasce a noção de tabela periódica. A primeira referência que se tinha para a tabela era a massa, né? Se você pegar o primeiro modelinho lá científico que a gente usou do Dalton, ele usava massa e volume, né, como referência para tudo. Só que a massa não se mostrou muito efetiva. Então tem vários cientistas que tentam correlacionar propriedades químicas com massa. Vocês vão achar aí o Newlands, que era um cara que criou a lei das oitavas, relacionava até com notas musicais, as tríades de Dobereiner, que ele pegava trios de elementos que tinham comportamentos químicos parecidos, tentava organizar. Você tem a tabela de Mendeleev, que é uma tabela excelente, só que ela está na ordem crescente de massa. A gente vai ver depois que isso é um equívoco. O Mendeleev conseguiu prever, deixar alguns espaços em branco na tabela dele e dizer: no futuro vão descobrir um elemento aqui, com tal e tal propriedade. Então é uma fronteira muito importante. Só que a tabela dele deixava furo também. O primeiro cara a tentar organizar esses elementos foi o Lavoisier, considerado o pai da química, né? A conservação da massa, né? Aquela história toda. E ele fez uma lista de elementos, basicamente. Ele não fez uma tabela que gerasse dados. Bom, quando é que a tabela vira uma coisa realmente séria assim, para a ciência moderna? Com Moseley. Tá? E aí a gente vai pegar uma sequência de cientistas que vocês já falaram. Tá? O Thomson descobre que tem uma massa positiva, né, no átomo. O Goldstein descobre os prótons, tá? Partículas pesadas com massa positiva. Um cara chamado Aston descobre que o mesmo elemento químico pode ter átomos com massa diferente. O que importa é o número de prótons. E aí que está a grande fronteira. E o Moseley, que é o cara da lei periódica, cria a base da tabela periódica. Então a primeira coisa que vocês não podem esquecer de tabela periódica, isso aqui. Tá? Os elementos são organizados na ordem crescente de números atômicos. Se vocês pegarem a tabela e forem ler ela como se fosse um texto, assim, vocês vão achar hidrogênio número atômico 1, hélio número atômico 2, lítio 3, berílio 4, até 118. Tá? Então, se vocês forem lendo ela como um texto, ela está na ordem crescente dos números atômicos. Tá? Isso é lei básica. Bom, ela vai ter uma estrutura dividida em 2 partes. Tá? E essas partes são bastante cartesianas. Vocês vão ter as chamadas famílias ou grupos. O que as famílias ou grupos representam? Quando os elementos estão na mesma família, eles possuem, em tese, a mesma configuração de elétrons para a camada de valência e para o subnível mais energético. Então, por exemplo, se vocês pegarem lá um elemento da família 7A, o flúor, tá? O flúor vai ter camada de valência 2s2, 2p5. Se vocês pegarem o cloro embaixo, ele vai acabar em S2P5. Se vocês pegarem o bromo embaixo, ele vai acabar em S2P5. Se vocês forem andando na vertical, naquela coluna,
o final da distribuição é o mesmo. Só muda a camada, o nível. Mas o S2P não sei o que é o mesmo, tá? Então a configuração é a mesma. Bom, então as famílias são as estruturas verticais, tá? Uma observação importante aqui para as famílias, eu não vou botar por escrito, mas é importante você botar uma observação aqui. Elementos da mesma família ou do mesmo grupo possuem propriedades químicas muito parecidas, às vezes iguais. Então, aparecem umas questõezinhas que dizem assim, tem um fenômeno lá que acontece com o oxigênio. Algum outro elemento químico poderia substituir o oxigênio no fenômeno? Vocês vão para a família do oxigênio e procurem. O que está embaixo dele é o enxofre. É o principal candidato a ser resposta. Então, elementos da mesma família, do mesmo grupo, possuem propriedades químicas semelhantes ou iguais. Tá? Isso não pode passar, não pode ficar fora da cabeça de vocês. Quem são os períodos? Os períodos são as linhas horizontais. Tá? O que os períodos indicam? Camada de valência. Então, olha só que legal. Vocês estão fazendo uma prova lá da URGS, uma prova da Católica, tem lá uma tabela periódica. Aí tem um elemento esquisito e pergunta lá, né? Qual é a camada de valência desse cara aqui? Pode ir na tabela periódica. Conta as linhas. 1, 2, 3. Ele está na quinta linha da tabela. Cara, está feita a camada de valência, sim. Não tem mais o que errar. Tá? Então, é isso. As famílias complicam um pouco mais a vida de vocês. Tá? Então, olha aqui, ó, as famílias vão nos levar à classificação de elementos químicos. Tá? Em termos de estrutura. Ok? Então, existem dois grandes grupos de elementos químicos. Os representativos e os de transição. Vocês falaram isso aí no 8º e no 9º ano. Tá? Mas olha só, a gente vai aprofundar aqui e vai misturar com configuração eletrônica. Então, olha só. Os representativos são aqueles que vocês chamavam de famílias A. Certo? Tem duas grandes classificações. A que trabalha com famílias e a que trabalha com grupos. A gente pode tratar a família e grupo como um sinônimo. Tá? Então, assim, ó. Quando você tem um elemento representativo, um elemento de família A, tá certo? Significa que o subnível mais energético dele é a camada de valência, ou que o subnível mais energético dele está na camada de valência. Eu separei os dois casos aqui para vocês. Tá? Se vocês tiverem a família 1A ou a família 2A, as duas primeiras famílias da tabela periódica, aquelas à esquerda lá, tá? Vocês têm subnível mais energético equivalente. Ele é a camada de valência. Tá? Sempre os da 1A vão acabar em S1 e os da 2A em S2. Não tem o que errar. Tá certo? Então, isso é tranquilo. Os outros elementos representativos são aquele bloco grande que está à direita da tabela. Tá? Aquele outro pedação bem à direita da tabela. Tá? Ali vocês vão ter os elementos onde o subnível mais energético está na camada de valência. Ele não é, mas ele está. Olha só que interessante. Todos eles vão acabar em S2, P alguma coisa. E aí fica muito fácil de achar a família. Porque olha só, preste atenção. 1A acaba em S1. 2A acaba em S2. Esses outros vão todos acabar em S2, P alguma coisa. Então olha só, se a família 3A é S2, P1, porque 2 mais 1 vai dar o 3. Se a família 4A é S2, P2, porque 2 mais 2 vai dar 4. E assim por diante. Por isso que naquele bloco à direita da tabela, se vocês olharem, vocês têm ali 6 colunas. A primeira toda acaba em P1, a outra acaba em P2, P3, P4, P5 e lá os gases nobres P6. Tá? Tirando o hélio que acaba em S2, porque ele é caso à parte, depois a gente vai falar disso. Tá? Então isso aí seriam os elementos representativos que vocês usaram bastante lá no 8º e no 9º ano. Bom, agora vamos falar no família B de bomba, né? Então vamos falar dos elementos de transição. Nós estudamos que existem dois tipos de transição. A transição externa, ou comum ou simples, e a interna. Vamos começar pela mais facinha aí, mais normal, que é a externa, ou simples. Olha aqui. Eles possuem subnível mais energético, uma camada transitando da camada de valência. São sempre as famílias B. Quem são as famílias B? Aquele buraco, B de buraco. No meio da tabela tem um buracão assim, né? E eles ficam mais para baixo ali. Essas são as famílias B. São os grupos
que vão do 3 ao 12. Se vocês olharem, eles complementam, porque olha aqui, ó, A1A são os grupos 1, 2, 13 em diante. Então do 3 ao 12 ficou um buraco. É justamente aquele buraco no meio da tabela. Tá? 3 ao 12 é o buraco no meio da tabela. Como é que eles terminam a distribuição? NS2, N-1, D alguma coisa. Por que N-1? Porque todos eles vão ter aquele lance da transição. Ó. Por exemplo, 4S2, 3D alguma coisa. 5S2, 4D alguma coisa. De 4 para 3, de 5 para 4, de 6 para 5, cai 1. Então por isso N-1 aqui, tá? Na camada que contém o subnível mais energético. A soma aqui dos elétrons, via de regra, vai dar o número da família. A gente vai ver que tem alguns probleminhas em relação a isso, mas na sequência. Por enquanto a gente vai ficar assim, tá? E os de transição interna, que são aquelas duas linhas lá embaixo da tabela. Aquelas linhas não deveriam estar ali. A gente deveria pegar uma tesourinha, cortar a tabela na fronteira entre a família 2A e as famílias B e inserir essas duas na vertical ali embaixo. Tá? Mas na verdade a gente bota separado para aproveitar melhor o espaço. Bom, então olha só. Por que transição interna? Porque o subnível mais energético transita 2 níveis da camada de valência. Se a camada de valência é 7, o subnível mais energético está no 5. Se a camada de valência é 6, o subnível mais energético está no 4. E só existem esses dois casos, por isso que tem duas linhas ali. Tá? Olha só, sempre os lantanoides ou lantanídeos, que é aquela primeira linha ali embaixo, tá? Vão ter configuração 6S2, camada de valência 6, e vão acabar em 4F alguma coisa. O primeiro acaba em 4F1, o segundo em 4F2, o terceiro em 4F3, blá 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 blá, até 4F14. Se vocês acharem 15 elementos naquela linha, é porque o 15º elemento está na família 1B. A primeira das B ali tem um quadradinho para ele, em branco ali, para encaixar ele ali. Tá? Por isso que eu falei para vocês que seria como recortar a tabela e meter no meio. Tá? Actinoides ou actinídeos são os últimos ali. Vocês vão ter eles acabando em 7S2, 5F alguma coisa, valendo a mesma regra. Algumas observações importantes. Todos os elementos da 1A, tirando o hidrogênio, que às vezes aparece na 1A, hidrogênio não é metal, ele é ametal. Todos os elementos da 1A, todos os elementos da 2A, todos os elementos de transição, seja a família B, sejam séries, são todos metais. Todos metais. Tá? Tirando o hidrogênio. Tá? Se vocês olharem esses aqui, que acabam em S2P alguma coisa, uma parte deles é metal e todo o resto está aí nesse cantinho. Então vocês vejam que a esmagadora maioria dos elementos químicos é metal. Então isso aqui é para dar um panorama geral para vocês sobre como funciona a estrutura da tabela periódica. Tá? Muito difícil, muito complicado? É, né? Um pouquinho. Tá? Então, vamos dar um pause aqui, depois a gente segue.